agora tá isso muito bem. Vamos aprender. Eu quero deixar aqui, né? Eu li, rapaz, que foi aqui. Eu vou pôr outro versículo aqui. Mateus, capítulo. Veja aí. Deixa eu ver aqui. Vou repetir o assunto novamente aqui, viu? Ezequiel, capítulo 37. 37 de Ezequiel. Deixa eu ver aqui. 37. Ezequiel 37. Isso, agora Ezequiel 37, vamos ler. É um momento que nós devemos agradecer a Deus por isso, porque Deus ele é grande na vida de cada um. E a gente tem que realmente acreditar, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, Ezequiel capítulo 37 e versículo 1, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor, pelo Espírito, me tirou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso aí. Então, Deus, ele veio o profeta Ezequiel para Ezequiel receber ordem para ir para o vale de osso seco. Então, no versículo, vamos resumir o assunto. Veio, 37 de Ezequiel, versículo 1, amém? Vamos lá. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor, pelo Espírito, me tirou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por toda a roda deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: o Senhor, Jeová, tu o sabes. Então, Ezequiel, ele, na verdade, não sabia que aquele osso ia reviver novamente. E Deus, ele falou para Ezequiel que, por exemplo, Ezequiel, ali tem um vale, tu vai lá naquele vale, e aquele vale está cheio de osso seco. É isso aí. Então, poderão viver esses ossos secos, mas só que o profeta, ele diz: Senhor, tu sabe, porque Ezequiel não sabia de nada. Então, no versículo 4, que diz aqui, então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Um osso seco ouvir a palavra? Quanto tempo faz? Não é?
que esse povo já morreram. E a Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos, que na verdade que caía, pegar aquele pedaço dos ossos e ficava fareando na mão, né? Caía aquele pozinho, porque seco que estava, muito seco. Mas só que o profeta Ezequiel, ele não duvidou de Deus. Não. Ele não duvidou. Ele teve a certeza, ele creu que Deus ia fazer aquilo ali, aquele milagre imenso. Mas não recusou. Disse, olha, Deus mandou, eu vou. Então, veio a palavra. De quem? Do Senhor a quem? Ao profeta Ezequiel. Dizendo que poderão esses ossos viver. E então, Deus mandou Ezequiel profetizar aqueles ossos secos. Para ouvir a palavra de Deus. Até os ossos secos para ouvir a palavra do Senhor. É isso que eu quero falar nessa noite. Então, queridos ouvintes, você está aí ouvindo a palavra, né? Sobre o osso seco. Pode até que alguém não acredite, não crê, mas só que para Deus nada é impossível. Não tem nada difícil para Deus, porque Ele tem o poder para fazer, tornar aqueles ossos secos, que na verdade Ele pode pegar aqueles ossos, se ajuntar um para um osso, e aqueles ossos ele ser removido por Deus. Então, quando Deus manda, na verdade ele responsabiliza. Quando Deus manda, ele está mandado mesmo. Mas só que o profeta Ezequiel, ele não recusou, obedeceu a ordem do mestre. Então, no versículo 3, que diz assim, olha, e me disse, filho do homem, porventura, viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então no versículo 5 ele diz assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que eu faço entrar em vós o Espírito e viverei. Quer dizer, Deus falando para o profeta Ezequiel que o Espírito, né, de aqui, este osso seco, esses ossos, esses que eu faço entrar, Deus falando. Deus fazia entrar sobre ele, sobre vós, não é? Vamos ler aqui, 37,5, vamos lá. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que eu faço entrar em vós o que? O Espírito e viverei. Deus fazia aquele Espírito voltar e ele viverei. Quer dizer, viverá, né? É isso. Então, mostra aqui que Deus, nada não tem difícil para ele. É difícil para mim e para você, mas para Deus não tem nada difícil. Porque ele tem um poder. O Deus do passado é no presente. Não é? Então, ele escolheu o profeta. Porque sabia que aquele profeta Ezequiel não ia murmurar, não ia criticar, não ia rejeitar o mandado de Deus, recusar o mandado de Deus,
Porque Deus já sabia, se ele mandasse ele ia. Então Deus pegou Ezequiel para ir lá para o vale. Aquele vale não tinha ninguém. Não. Era osso mais osso. Ezequiel ali no meio daqueles ossos para pregar a palavra de Deus para os ossos secos. Então, se Deus mandou para ele pregar a palavra para os ossos secos, na verdade, é que aqueles ossos secos precisavam também de ouvir a palavra. Aí você disse, mas pregador é o seguinte, como é que aqueles ossos vão escutar a palavra? Vai. Não é? Jeremias, ele profetizou. Mas só que quando Jeremias profetizou para aqueles ossos ouvir a palavra de Deus, aqueles ossos ouviam a palavra. É isso que eu quero dizer para você. Então, isso aí é um sinal de fé. Ezequiel teve fé. Ele teve a certeza de receber a palavra de Deus para chegar ali no vale e pregar a palavra, profetizar também o Espírito, profetizar carne, profetizar nervos, profetizar pele, profetizar tudo, né? Porque Deus estava na vida de Jeremias, não é isso? É isso que eu quero falar para você nesse exato momento. Então, quando Deus mandar algum homem de Deus, algum pregador, para levar a palavra para uma pessoa que está carente, então aqueles ossos estavam carentes de ouvir a palavra. Aí você diz assim, mas poxa vida, com osso seco, rapaz, eu não estou entendendo. Vai entender. Mas depois que, vamos adiantar mais, né? Vamos adiantar que a palavra hoje está muito boa, está muito gostosa. Eu até mesmo estou me alimentando, estou sentindo bem. E o 6, porém, levo sobre vós. Aí diz o quê? Farei crescer o quê? Farei crescer pele, não é? Crescer pele, não crescer carne, aliás. Sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Né? Deus criava carne, estendia pele. Aí vem. Aí diz o quê? Sobre vós e sobre vós estenderei pele, pele. E porém em vós o Espírito, e vivereis. Então, quando Deus estendeu a mão, que o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, ele estava profetizando, não é? Dizendo que viverá o Espírito. E na verdade, ele profetizou. Então, no versículo 17, então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído, profetizando, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, se chegaram, cada osso a seus ossos. Então o profeta, quando profetizou sobre o Espírito, então aqueles ossos se ajuntaram ossos por ossos. Não é? Se ajuntaram ossos por ossos. Então o profeta, ele não criticou, não murmurou, ele creu. Não é? Tudo isso pela fé. Mas mostrar que Deus ainda é o mesmo. Aí a pessoa disse, mas rapaz, como uma pessoa faz oração com uma pessoa doente
e continua. Você acha que o problema está em Deus, não é? Então o problema tem duas opções, está no doente ou está no orador, não é? Ou tá, o problema está no doente ou está o problema no orador, que está orando pelas pessoas. Porque se até mesmo se vir uma murmuração no coração ou na mente, já perdeu. Deus não vai curar. Poder pode, mas não cura. Porque existe uma barreira que impede a pessoa para receber o milagre. Então, a dúvida, ela não fociana para você ter certeza que aquilo que Deus vai te dar. Amém? Então, tudo isso é através da fé. Então, se você tem fé, então vai conseguir. Então, o caso do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele estava... De repente veio a palavra para ele. Não é? Para ver a palavra do Senhor a Ezequiel para profetizar. Pregar a palavra para o osso seco. E aqueles ossos secos, quando ele profetizou, e a Bíblia diz, se ajuntou osso por osso. Então, é isso, não é? Vamos ver aqui. Então, no versículo 8. Aí o profeta, ele olhou. E olhei, e eis que havia névoas sobre ele, e cresceu carne. Veja só. Cresceu carne e estendeu-se a pele. Não é? Glória a Deus. Cresceu carne e estendeu pele. A pele. Não é? Aí vamos lá. Aí, pele, não é isso? Porém, não havia espírito. Estava tudinho. Mas só que não havia espírito naquele homem. Ezequiel profetizou. Quando ele profetizou aqueles ossos secos, aí no caso veio, né, a palavra, né? Quando ele profetizou, cresceu peles e carne, né? Nervos. Mas a Bíblia diz assim, profetiza o Espírito. Então, Ezequiel profetizou, né? Aí Deus falando com Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, né? Profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, né? Vem dos 4 ventos. Senhor, amém, meu amém, irmão? amém. Amém. A sua pregação me deu. Amém. Irmão. Amém, é isso aí. Meu amado. É. E como estás, cansado e oprimido e sobrecarregado, Jesus vos aliviará. É verdade. É verdade. Então... Eu vou lá, meu irmão. Vai, viu? Amém, meu irmão. Amém, tá certo, meu irmão. Meu amado. Então é isso que eu quero dizer nesse momento. O 10, profetizei. Ezequiel dizendo que ele profetizou. Não é? Ele profetizou. Como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou nele. E viveram e se postraram em seus pés um exército grande e extremo. Quando o profeta Ezequiel, ele profetizou o Espírito, então formou um grande exército aos pés do profeta Ezequiel. É isso. Então, para Deus nada é impossível. Se a pessoa está doente, morre. Se a pessoa está enferma. Mas se você clamar com fé, então, na verdade, você vai conseguir o que Deus deu a você. Não é? Então, tudo isso é pela fé.
Você vai encontrar ali no livro de Hebreu, no capítulo 11, e o versículo 8, que fala sobre a fé. Vamos lá, né? Hebreu, capítulo 8, deixa eu ver aqui, 11, aliás, Hebreu, né? Hebreu, capítulo 11, vê só o que Deus fez com Abraão, né? Vou marcar não, deixa aqui, foi Ezequiel 37, não dá para esquecer não. Então, Hebreu, capítulo 11, vê só o que Deus fez com Abraão, tudo isso através da fé. Em Hebreu, deixa eu ver aqui, Tiago, tudo isso através da fé. Pronto, aqui. Capítulo 11, versículo 8. Aí diz assim, olha. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja só, hein? Eu li aqui Ezequiel, no capítulo 37, verso 1, que vê a palavra sobre Ezequiel, né? Agora, Hebreu, que fala sobre aqui Abraão, capítulo 11, versículo 8, que diz assim, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, quer dizer, Abraão recebeu a chamada e obedeceu a Deus. Abraão obedeceu a Deus. Não é? Obedeceu a Deus, saindo para um lugar que havia de receber por herança, não é? E saiu sem saber para onde ia. Então é isso que eu quero falar para você nessa noite. Não é? Não é? Então, se a pessoa tem a fé, então na verdade ele vai conseguir vitória. Abraão, ele não disse nada. Então Deus falou para você, tu tem uma chamada para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ir. Para onde ia. Deus mandou, mas só que Deus não deu lugar, não disse o lugar para Abraão ir, não é? Não, Abraão foi sim pela fé, mas só que não sabia o lugar para ele ficar, para ele ir, aonde Deus mandou. Deus mandou, mas só que Abraão não sabia para onde ia. Seguia no caminho, seguia na viagem, mas só que Abraão não sabia para onde ia para aquele lugar. Ele aí ficou peregrinando, não é? Então, de aqui, ó, pela fé, peregrinou na terra da promessa. Ficou lá, né? Peregrinado na terra da promessa que Deus prometeu, mas não sabia para onde ele ia. E Deus não disse o lugar, né? Então, pela fé, você vê que às vezes você vai para um lugar, para uma viagem, vai ao sentido da Nazaré ou Carpina, e o Espírito Santo desvia o seu sentido, a sua viagem, desvia você para ir para outro lugar. E de repente você diz, mas rapaz, e agora? Para onde eu vou? Não sei para onde eu vou aqui pela fé, né? Tem pessoas que dizem, vou assim, eu vou pela fé. Então é isso que eu quero dizer, pela fé. Tudo é pela fé. A Bíblia, ela não diz, olha, você sem a fé, você vai conseguir alguma coisa. Você sem a fé, você vai ser vitoriosa. Você sem a fé, você vai ser vitorioso. É assim? Não. Tudo pela fé. Tudo. Aquele cego foi pela fé, curado pela fé. Aquela mulher de Naim, que morava na cidade, né? Uma viúva. O filho dela estava morto.
morto. E na verdade, Jesus ressuscitou, parou o enterro, parou, né? Falou com Jó se levantou e entregou a sua mãe. Tudo isso pela fé. Agora, se a pessoa tem a fé e você murmurar, você não vai conseguir. Porque existe um espírito de murmuração na vida de uma pessoa para atrapalhar a vida do ser humano. Aí você, pregador, que é isso? Com certeza. Tudo isso tem embaraçado, irmão. Tem princípio para querer atrapalhar a nossa vida espiritual. Querer para atrapalhar o que você ganhar a sua vitória. Né? Às vezes a pessoa ora, clama, chora, quando se levanta e diz, será que Deus ouviu minha oração? Será que Jesus vai resolver meu problema? Será? Não, meu irmão, não diga isso não. Então, pela fé, você desceu, creio que Deus vai abençoar, creio que Deus vai tomar providência e eu vou conseguir. E você conseguiu a sua vitória. Por quê? Você teve a fé em Deus. Você teve a fé em Jesus. Você não murmurou. Você nem criticou. Né? Mas você começou a clamar pela fé, começou a pedir a Deus pela fé. Né? Às vezes a pessoa não tem nada em casa, não tem nadinha, é desprezado pela mãe, desprezado pelo pai, desprezado pelo filho, enfim, mas é um guerreiro. Né? A pessoa se torna uma pessoa guerreiro na presença de Deus, você vence pela fé. Então, no caso de Abraão, então tudo isso. Então você encontra ali João, capítulo 5, versículo 25 por diante, é que fala sobre a mulher. A mulher, ela havia 12 anos enferma, doente. Veja bem, 12 anos. E ela disse, na verdade, eu estou ouvindo a boa fama de Jesus. E eu creio, se eu tocar somente nas vestes do mestre, eu vou ficar curada. Não é? Vou receber o meu milagre, vou receber a minha vitória. Mas só que ela, meu irmão, não duvidou, não é? Ela não disse, será, eu chegar lá, eu vou ficar curada. Não é? Não. E a Bíblia diz que era todo dia para o médico, não é? Consultar. E não era uma mulher pobrezinha, não, uma mulher rica. E a Bíblia diz que ele ia gastando tudo quanto tinha. Cada vez mais, ainda pior. E, na verdade, ela abandonou o médico, abandonou a medicina, abandonou o remédio que ela tomava, não quis saber de remédio, não quis saber de médico, nada. Mas ela resolveu, para encontrar com Jesus, tocar na veste do Senhor Jesus e para ficar curada. Então, na verdade, quando ela chegou, ela já estava decidida para tocar no Senhor, né? Tocar no Senhor Jesus, que ela disse assim, somente se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou receber meu milagre. Então, quando ela se aproximou, ela viu ao longe a multidão, né? A multidão, e na verdade ela creu, mas sempre tem algum empecilho para entristecer, desanimar, mas na verdade ela não deu ouvido, irmão. Ali, quando ela chegou, se aproximou ali
da multidão onde Jesus estava, que era muita gente. Ali era um empurra, um corre-corre, tu não passa, eu passo, tu não passa, eu passo, e assim foi. E ela toda sequetada daquele sangue, daquele fruto de sangue, mas ela creu, ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a crítica, ela não olhou para a zombaria, mas só que ela creu de receber a vitória. Então, algumas pessoas tem que ter alguém que joga obstáculo, joga difícil para a pessoa, para que aquela pessoa desanime, para que aquela pessoa desista da sua batalha. Mas o negócio dela, ela não deu ouvido. Entrou num ouvido, saiu no outro. Claro, se eu der ouvido a esse povo, vai ser pior. Eu já gastei tanto, já fiz exame. O médico disse, vem tadia, vem tadia eu vou. E cada vez mais ainda pior. Então vem tal dia, eu chego novamente com exames. Então não deu certo. Então eu não vou olhar para esse povo. E na verdade, aquela multidão não abria um espaço para que aquela mulher passe pelo meio para encontrar com Jesus, para tocar nele. Ela saiu pressada, porque era muita gente. Saiu ali pressada, e quando ela chegou, tocou nas vestes, na orla do Senhor. Na Bíblia a tradução fala na orla, e na outra Bíblia fala sobre veste. Ela tocou, quando ela tocou na veste do mestre, Jesus parou a multidão. E disse, para que alguém me tocou, né? Então, quando tocou, ela recebeu o milagre, recebeu a cura. Então, essa mulher, ela creu. Ela teve fé. Então, é isso. Então, se você tem a fé, você vai conseguir. É isso que Deus quer. É isso que Deus se agrada. É isso que Jesus se agrada, que você tem fé. Então, se aquela enferma, aquela mulher que está com 12 anos, enferma, com fruto de sangue, se ela duvidasse, ela não ia receber o milagre. Mas só que ela creu, ela usou sua própria fé. Então, na casa dela, a fé começou a se manifestar na vida dela, para ter perto de Jesus, para tocar nas vestes e receber a cura. Então é isso que eu quero falar para você. Fé. E sabendo que Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo para te curar, Ele é o mesmo para dar livramento, Ele é o mesmo para dar vitória, não é? Ele é o mesmo para dar saúde. Deus não mudou, Ele é o mesmo. É Ele que cuida, não é? Deus, Ele tem misericórdia, não é? Quando aquela mulher chegou, se aproximou dele, né? Ela somente um toque, ela recebeu um milagre. Quando Jesus parou a multidão e disse, olha, alguém me tocou, os discípulos ficou logo com medo, a multidão ficou preocupada, porque foi um toque. Aquele toque foi um toque da cura.